Doutor Marcelo Pedreira, mais uma vez, na janela da Paulista. Doutor Marcelo, hoje a gente vai falar sobre os bebês, né? E aquela coisa apavorante, assim, para as mães. Aquela coisa do bebê que vira, começa a dar golfadinhas, volta todo leite. Como é que chama isso? Isabel, na verdade, é um refluxo. Refluxo. Que a criança tem refluxo. Bem diferente de refluxo no adulto, né? Na verdade, é bem diferente porque o refluxo na criança em geral, Isabel, é um refluxo benigno. Então é uma coisa do bem. Então o que a gente tenta explicar para as mães, o que as mães têm que entender é o seguinte, que boa parte das crianças, até um quarto na verdade das crianças, tem um refluxo importante até umas 3, 4 vezes por dia, né? Mas isso faz parte do bebê. Imagine o seguinte, o bebê mama, bebezinho pequenininho, o estômago dele é pequeno, ele cabe pouco leite, geralmente o bebê mama até ele se saciar, além do leite que ele engole muito ar também, então o estômago se infla rapidinho. Né? E o que acontece? O bebê não quer mais mamar, se está mamando no peito, numa madeira, ele tira a boquinha e a mãe o que faz? Bota para arrotar. Botar para arrotar, na verdade, é para você poder tirar aquele ar que ele ingeriu, né? E o leite, na verdade, poder descer com mais facilidade. Mas o que acontece muitas vezes é que, às vezes, ele engoliu uma quantidade grande de ar e uma quantidade grande de leite, que em vez do leite descer rapidinho, uma parte volta. Porque aquela junção que divide o esôfago da criança, né, que é aquele caninho que leva desde a boca até o estômago, então essa junção entre o esôfago e o estômago da criança ainda é muito frágil. Então qualquer aperto que você dá no bebê, ou qualquer mudança de posição, por exemplo, o bebê deita logo depois de mamar, faz com que aquele leite, uma parte dele, em vez de descer, ele volte com mais facilidade. Então o que acontece? A gente chama isso de um refluxo fisiológico, quer dizer, uma coisa que acontece naturalmente na criança e a gente não tem que se apavorar, né? Então aquela golfadinha que o bebê dá, aquela regurgitação leve, que você coloca o bebê para arrotar no ombro, às vezes ele dá uma golfadinha no seu ombro, ou mesmo depois que ele arrota, você coloca ele na cama, ele ainda dá uma golfadinha, aquilo muitas vezes é normal, porque é um excesso de leite, né, e de ar que existe na barriguinha do bebê. Mas aí a mãe fica pensando que aquilo vai fazer o bebê engasgar, vai fazer o bebê sufocar. Porque mãe fica apavorada mesmo, né? O bebê é um negocinho tão pequenininho, tão frágil. Então, por isso que a gente orienta o seguinte, como isso pode acontecer na maioria das crianças, é uma coisa normal na maioria das crianças, eu costumo brincar com as mães. Você dá de mamar, a parte de arrotar com quem quer? O pai. Né? Certo, você dá pro pai fazer. Tem mãe que pai não. Tem que participar. Tem mãe que fala, não, eu faço tudo. Mas você fala, coloca, deixa o pai participar da mamada, né? Mas mesmo você coloca o bebê com muito cuidado. O bebê pequenininho, ele tem uma posição um pouquinho mais que a gente chama de sapinho. Ele parece um sapinho, a perna fica dobrada. Então, se você coloca o bebê no colo com a perninha dobrada, só aquele joelho encostado no estômago já aperta o estômago, o bebê pode regurgitar mais fácil. Então tenta colocar o bebê o mais de pezinho possível no seu ombro e fica lá uns 20 minutinhos. Ah, deu um arroto grande logo no primeiro minuto, não tem problema, espera os 20 minutinhos. Ou passou 20 minutos, ele deu pequenos arrotos ou não arrotou, mas pelo menos, você pode não ter percebido, mas uma parte boa do ar já saiu. Se o ar sai, ele pressiona menos aquele leite que está lá dentro, o leite consegue descer com mais facilidade e não voltar, como acontece na maioria das vezes. Então, para que a mãe não se preocupe, o ideal seria que ela colocasse sempre, pelo menos uns 20 minutinhos o bebê para rotar, antes de deitar ele no bercinho outra vez fazer as atividades normais. E não precisa ficar com medo de nada, né? Não, então, esse é o chamado refluxo do bem, né? Refluxo fisiológico. Claro que existem situações que o bebê pode ter uma alteração, realmente pode ter um refluxo mais exacerbado. Aí no caso, Isabel, a criança não está bem, a criança chora muito o dia inteiro, a criança em geral, quando realmente é um refluxo do mal, a criança não ganha peso, mas aí o pediatra consegue ver isso devagarinho. Só para dizer que a grande maioria dos refluxos, das regurgitações da criança são do bem. Que você pode conversar muito bem com o pediatra para ele te tranquilizar também. Ok. É isso. Muito obrigada, doutor Marcelo.